Nunca imaginei que uma simples ida ao banco pudesse destruir completamente a minha vida. Estava ali parada na frente do caixa eletrônico, olhando para aquela tela que mostrava um saldo de R$ 0 na minha conta. Zero. Absolutamente nada. Meus dedos tremeram quando digitei minha senha pela segunda vez, achando que tinha cometido algum erro. Mas não, o resultado era o mesmo. Toda a minha vida financeira havia simplesmente desaparecido. Meu coração disparou. Senti uma sensação estranha no estômago, como se alguém tivesse dado um soco bem no meio da minha barriga. Aquele dinheiro representava anos da minha vida. Cada centavo havia sido conquistado com muito suor, trabalhando como professora na educação infantil aqui em Santos. Eram quase R$ 30 mil que eu guardava religiosamente todo mês, cortando gastos, negando pequenos prazeres para mim mesma, tudo sonhando com o dia em que poderia abrir minha própria escola. Olhei em volta da agência do Bradesco na Avenida Conselheiro Nébias e vi outras pessoas fazendo suas transações normalmente. A vida seguia seu curso para todos, menos para mim. Naquele momento, eu me sentia como se estivesse dentro de um pesadelo. Talvez fosse algum erro do sistema bancário, pensei. Essas coisas acontecem, não é mesmo? Bancos cometem falhas técnicas o tempo todo. Respirei fundo e caminhei até uma das cadeiras da agência. Minha bolsa pesava mais que o normal nos meus ombros. Peguei o celular com as mãos ainda trêmulas e liguei para o número que conhecia de cor há 15 anos. O telefone do Jefferson, meu marido. Ele atendeu no terceiro toque com aquela voz sonolenta de quem ainda estava na cama, mesmo sendo quase 11 horas da manhã. Jefferson sempre foi assim, preguiçoso nos finais de semana, aproveitando para dormir até tarde porque trabalhava como vendedor de carros usados e tinha folga nas segundas-feiras. Alô, ele disse bocejando do outro lado da linha. Jefferson, aconteceu uma coisa muito estranha. Falei rapidamente, ainda tentando manter a calma. Vim sacar dinheiro aqui no banco e minha conta está zerada. Completamente vazia. Você mexeu em alguma coisa? Houve alguns segundos de silêncio do outro lado. Podia ouvir o barulho da televisão ligada no fundo e o som dele se mexendo na cama. Depois, para minha total surpresa, ele começou a rir. Uma risada baixa no começo, que foi crescendo até se transformar numa gargalhada. Jefferson, você está me ouvindo? Não estou brincando. Nosso dinheiro sumiu. Insisti, sentindo uma irritação crescente. Sumiu nada, Sandra. Ele respondeu ainda rindo. Peguei todo o dinheiro mesmo. Você deixou a senha anotada naquele caderno velho que fica na gaveta da cozinha, sua burra. As palavras dele foram como uma facada no meu peito. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Como assim você pegou? Consegui sussurrar. Ué, precisava do dinheiro e você estava sempre de frescura quando eu pedia. Então resolvi o problema sozinho. Afinal, sou seu marido. Tenho direito também. A frieza na voz dele me gelou por completo. Não havia arrependimento. Não havia constrangimento. Pelo contrário, ele parecia até orgulhoso do que tinha feito. Minha visão ficou embaçada e percebi que lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Jefferson, aquele dinheiro era nosso futuro. Era para abrir a escola. Você sabia disso. Para com essa bobagem de escola, Sandra. Você já tem um emprego. Não precisa dessa fantasia. Fantasia. Ele chamou meu sonho de fantasia. 15 anos de casamento e descobri naquele momento que o homem com quem eu dividia a cama não me conhecia absolutamente nada. Pior ainda, não respeitava nem um pouco os meus sonhos e ambições. Onde está o dinheiro, Jefferson? Usei para umas coisas importantes. Não esquenta. A gente consegue juntar de novo. Umas coisas importantes. Que coisas seriam tão importantes que justificariam roubar as economias da própria esposa? Minha mente estava confusa, tentando processar tudo aquilo. Conhecia Jefferson há mais de 15 anos. Namoramos 3 anos antes de casar. Nunca, em momento algum, imaginei que ele fosse capaz de algo assim. Estou voltando para casa. Falei com a voz embargada. A gente precisa conversar direito. Tudo bem, mas não vem com drama. O que está feito, está feito. Ele desligou na minha cara. Fiquei ali sentada, segurando o telefone, olhando para aquela tela preta e sentindo como se minha vida inteira tivesse desmoronado em questão de minutos. As pessoas continuavam passando pela agência
fazendo suas vidas, enquanto eu estava ali, destruída, traída pela pessoa em quem mais confiava no mundo. Levantei da cadeira com as pernas bambas. Cada passo até a porta do banco parecia uma eternidade. Quando cheguei na rua, o sol forte de Santos bateu no meu rosto, mas eu não sentia calor. Estava completamente anestesiada pela traição que acabara de descobrir. A caminhada até meu apartamento no bairro Embaré nunca pareceu tão longa. Morava num prédio antigo de 3 andares, bem simples, mas que era nosso lar há 8 anos. Subir aquelas escadas que eu subia todos os dias agora parecia subir uma montanha. Meus pés pesavam. Meu coração estava acelerado e minha mente não parava de repetir as palavras cruéis do Jefferson. Sua burra. A frase ecoava na minha cabeça como um eco maldito. Parei no 2º andar e olhei para a porta do apartamento da Dona Ruth, minha vizinha de 65 anos. Uma mulher aposentada que sempre foi muito atenciosa comigo, sempre perguntando como estava, oferecendo um cafezinho quando me via cansada. Naquele momento, pensei em bater na porta dela, contar tudo, chorar no ombro de alguém que pudesse me acolher. Mas senti vergonha. Vergonha de ter sido enganada, de ter confiado cegamente, de ter sido chamada de burra pelo próprio marido. Continuei subindo até o 3º andar e parei na frente da minha porta. Respirei fundo antes de colocar a chave na fechadura. Do outro lado, estava o homem que tinha acabado de roubar meu futuro e ainda havia rido da minha cara. Como eu iria encarar ele? O que eu iria dizer? Minha mão tremeu quando girei a chave. Entrei no apartamento e o encontrei exatamente como imaginei. Estendido no sofá da sala, de bermuda e camiseta, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Nem sequer levantou a cabeça quando me viu entrar. Continuou olhando para a tela como se eu fosse invisível. Jefferson, olha para mim, disse com uma voz que eu mesma não reconheci. Ele virou o rosto na minha direção com aquela expressão de tédio, como se eu fosse uma criança implicante interrompendo seu momento de descanso. O que foi agora, Sandra? Quero saber exatamente onde está nosso dinheiro. Já te falei, gastei com coisas importantes. Que coisas? Ele suspirou alto, como se estivesse sendo forçado a explicar algo óbvio para uma pessoa muito lenta de raciocínio. Investimentos, algumas dívidas que tinha, umas compras necessárias. Relaxa. Investimentos. Ele falou investimentos com a maior naturalidade do mundo, como se tivesse todo o direito de pegar meu dinheiro e fazer o que bem entendesse sem nem ao menos me consultar. Naquele momento, olhando para aquele homem que dividia a cama comigo há tantos anos, percebi que ele havia se tornado um completo estranho. Você não tinha o direito, falei, sentindo a raiva crescer dentro do meu peito. Claro que tinha. Somos casados. O que é seu, é meu também. A lógica distorcida dele me deixou sem palavras. Sim, éramos casados, mas aquele dinheiro foi juntado com meu trabalho, com meus sacrifícios, com minha dedicação. Ele nunca contribuiu nem com R$1 para aquela poupança. Trabalhava na concessionária, ganhava suas comissões, mas todo o dinheiro dele ia para gastos pessoais, churrascos com amigos, roupas novas, coisas para o carro dele. Jefferson, aquele dinheiro era meu sonho. Sonho de criança, Sandra. Você já tem um emprego estável. Para que complicar a vida abrindo uma escola? Complicar a vida. Meu projeto de vida, minha paixão, minha vocação para ele não passava de uma complicação desnecessária. Senti naquele momento que não conhecia o homem com quem estava casada. Ou talvez eu tivesse me enganado durante todos esses anos, vendo nele qualidades que nunca existiram. Saí da sala sem dizer mais nada e me tranquei no quarto. Deitei na cama e comecei a chorar todas as lágrimas que tinha guardado desde a manhã. Chorei pela traição, pela humilhação, pela perda dos meus sonhos, mas principalmente por ter descoberto que a pessoa que eu mais amava no mundo não tinha o menor respeito por mim. As horas passaram devagar. Ouvia o som da televisão na sala e sabia que Jefferson continuava ali, provavelmente nem se importando com o estado em que eu me encontrava. Por volta das 5 da tarde, ouvi a porta do apartamento bater. Ele tinha saído, provavelmente para encontrar os amigos como fazia todos os sábados. Levantei da cama e fui até a cozinha beber um copo de água.
Estava passando pela gaveta quando lembrei do caderno que ele tinha mencionado. Abri a gaveta e lá estava. Um caderno velho de receitas que eu usava para anotar telefones importantes, senhas de internet, coisas do dia a dia. Folheei as páginas até encontrar minha letra numa das últimas folhas. Banco 2847. Era minha senha mesmo. Uma sequência simples que eu havia anotado há anos porque tinha medo de esquecer. Nunca imaginei que aquela anotação inocente seria usada contra mim pelo próprio marido. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva por ter sido tão ingênua, tristeza por descobrir que meu casamento era uma mentira. Fechei o caderno e voltei para o quarto. Precisa pensar, Sandra. Falei comigo mesma. Não podia ficar ali lamentando para sempre. Tinha que encontrar uma saída, uma forma de recuperar meu dinheiro, minha dignidade, minha vida. Mas como confrontar alguém que claramente não sentia nenhum pingo de remorso pelo que havia feito? O telefone tocou por volta das 7 da noite. Era minha amiga Adriana, enfermeira do Hospital Santa Casa, que sempre ligava nos finais de semana para conversar. Pensei em não atender, mas precisava falar com alguém. Sandra, como você está? Faz tempo que não nos falamos. Adriana, comecei, mas minha voz falhou. As lágrimas voltaram. O que houve? Você está chorando? Contei tudo para ela. Desde a ida ao banco até a conversa cruel com Jefferson. Adriana me ouviu em silêncio, apenas fazendo alguns sons de indignação quando eu relatava as partes mais chocantes. Sandra, isso é muito grave. Ele não pode simplesmente pegar seu dinheiro assim. Mas ele é meu marido, tem acesso à conta. Ter acesso não significa ter o direito de roubar seus sonhos. Isso que ele fez foi uma traição financeira e emocional. Traição financeira. Nunca tinha pensado nesses termos, mas era exatamente isso. Jefferson havia me traído da pior forma possível, mexendo no que eu tinha de mais sagrado, meus planos para o futuro. Você precisa descobrir onde ele gastou esse dinheiro, continuou Adriana. Ninguém gasta 30 mil reais em coisas importantes sem deixar rastro. Ela estava certa. Havia algo muito estranho nessa história toda. A naturalidade com que Jefferson falou sobre o assunto, a frieza, a falta total de arrependimento. Não parecia comportamento de alguém que havia cometido um erro impulsivo. Parecia comportamento de alguém que tinha planejado tudo friamente. Após desligar com Adriana, fiquei pensando nas palavras dela. Precisava investigar, descobrir a verdade por trás daquele roubo. Mas por onde começar? Como descobrir o que meu próprio marido estava escondendo de mim? Foi então que lembrei da minha prima Mônica. Ela trabalhava como contadora e sempre foi muito esperta para questões financeiras. Além disso, conhecia várias pessoas na cidade. Tinha contatos em bancos, empresas, órgãos públicos. Se alguém pudesse me ajudar a descobrir a verdade, seria ela. Peguei o telefone e disquei o número dela, mesmo sabendo que era tarde. Mônica atendeu no primeiro toque, como sempre. Sandra, que surpresa! Como você está? Mônica, preciso muito da sua ajuda. Aconteceu uma coisa terrível e não sei o que fazer. Contei toda a situação para ela também. Mônica ficou indignada, xingou Jefferson de todos os nomes possíveis e me garantiu que iria me ajudar a descobrir a verdade. Sandra, seu marido trabalha na concessionária do Sr. Valdemar, não é? Aquela lá da Zona Noroeste? É. Por quê? Porque eu faço a contabilidade de lá há uns 2 anos. E se ele andou mexendo no dinheiro de vocês, quem sabe não andou mexendo em outras coisas também. A sugestão dela me fez gelar. Seria possível que Jefferson estivesse roubando não apenas de mim, mas também do próprio patrão? A ideia parecia absurda. Mas depois do que havia descoberto naquele dia, nada mais me surpreenderia. Você conseguiria verificar os registros dele na empresa? Posso dar uma olhada discreta na segunda-feira. Mas, Sandra, se eu encontrar alguma irregularidade, a coisa vai ficar muito séria. Não me importo. Quero saber a verdade, não importa qual seja. Após desligar com Mônica, senti pela primeira vez desde a manhã uma pequena centelha de esperança. Talvez houvesse uma forma de reverter aquela situação. Talvez eu pudesse recuperar não apenas meu dinheiro, mas também minha dignidade. O som da chave na porta me tirou dos pensamentos. Jefferson estava voltando.
Ouvi ele andando pela casa, indo direto para a cozinha. Provavelmente estava com fome e esperando que eu tivesse preparado o jantar, como fazia todos os sábados há 15 anos. Mas desta vez seria diferente. Eu não seria mais a esposa submissa que aceitava tudo calada. Não depois do que ele havia feito. Levantei da cama e fui até a sala. Ele estava sentado à mesa da cozinha, mexendo no celular. Não fiz jantar, anunciei. Ele levantou os olhos do telefone e me olhou com surpresa. Por quê? Porque estou tentando entender como vou sobreviver sem o dinheiro que você roubou. Ele riu daquela forma irritante novamente. Para de drama, Sandra. Amanhã você volta ao normal. Normal. Como se fosse possível voltar ao normal depois de descobrir que meu marido era um ladrão. Como se fosse possível fingir que nada havia acontecido e continuar vivendo ao lado de alguém que não tinha o menor respeito por mim. Onde você foi hoje à tarde? Encontrei uns amigos. Que amigos? Por que tanto interrogatório? A defensiva dele confirmou minhas suspeitas. Havia algo muito mais profundo por trás de tudo aquilo. Jefferson estava escondendo algo grande, algo que ia além do dinheiro roubado. Só quero entender minha vida, já que aparentemente não entendo nada. Ele voltou a mexer no celular, claramente irritado com minhas perguntas. Observei seus gestos, a forma como protegia a tela do telefone, como desviava o olhar quando falava comigo. Todos os sinais estavam ali, eu apenas não havia prestado atenção antes. Naquela noite, deitei na cama ao lado de um estranho. 15 anos de casamento, e de repente não conhecia mais o homem que dormia a poucos centímetros de mim. Fiquei acordada até altas horas, olhando para o teto e planejando meus próximos passos. Amanhã seria domingo. Na segunda-feira, Mônica iria investigar os registros da concessionária, e então eu descobriria toda a verdade por trás da traição que havia mudado minha vida para sempre. Agora me digam uma coisa, pessoal que está assistindo ao canal Vingança do Dia. Vocês que estão me acompanhando nesta história, de que cidade vocês são? Deixem nos comentários. Adoro conhecer pessoas de todo o Brasil que passam por situações parecidas com a minha. E se ainda não se inscreveram no canal, cliquem no botão de inscrição, porque esta história está só começando, e vocês não vão querer perder o que aconteceu nos próximos dias. Eu garanto que o que descobri sobre meu marido foi muito pior do que imaginava. Mas também garanto que a vingança que apliquei foi muito mais doce do que ele merecia. O domingo amanheceu cinzento em Santos, combinando perfeitamente com meu estado de espírito. Acordei cedo, mesmo tendo dormido mal a noite inteira. Jefferson ainda roncava ao meu lado, completamente tranquilo, como se não tivesse destruído nossa família no dia anterior. Levantei devagar para não acordá-lo e fui preparar um café. Precisava pensar, organizar meus sentimentos e decidir qual seria meu próximo passo. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela da cozinha. Lá embaixo, a rua estava silenciosa. Era cedo demais para o movimento normal do domingo. Algumas pessoas caminhavam apressadas, provavelmente indo para a missa das 7 horas na igreja do bairro. Invejei aquelas pessoas por alguns segundos. Elas tinham suas vidas organizadas, suas rotinas previsíveis, suas famílias funcionais. Eu havia perdido tudo isso em apenas 24 horas. O barulho da chaleira me trouxe de volta à realidade. Preparei meu café e sentei à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde, tantas manhãs, havia sonhado com minha escola de educação infantil. Conversava com Jefferson sobre cores das paredes, disposição das salas, compra de brinquedos pedagógicos. Ele sempre concordava com tudo, fingia interesse e fazia sugestões. Agora eu entendia que era tudo mentira. Ele nunca levou meus sonhos a sério. Por volta das 9 horas, Jefferson apareceu na cozinha de pijama, cabelos bagunçados, esfregando os olhos. "Café pronto?" perguntou como se fosse o domingo mais normal de nossas vidas. "Está na mesa", respondi secamente. Ele serviu uma xícara e sentou na cadeira em frente à minha. Bebeu o café em silêncio, verificando mensagens no celular. Observei cada movimento dele, a forma como segurava o telefone, sempre inclinando ligeiramente para longe de mim. A expressão concentrada quando lia alguma mensagem específica. O sorriso discreto que aparecia em seu rosto de vez em quando. "Jefferson",
disse depois de alguns minutos. Fala. Preciso que você seja honesto comigo. Onde exatamente você gastou o nosso dinheiro? Ele suspirou, colocou o telefone na mesa virado para baixo e me encarou. Sandra, você não vai parar com isso, né? Já te expliquei. Gastei com investimentos importantes. Que tipo de investimento? Coisas que você não entenderia. A arrogância na resposta dele me irritou profundamente. Coisas que eu não entenderia? Como se eu fosse uma criança incapaz de compreender assuntos adultos. Trabalhava há 15 anos, administrava nossa casa, controlava nosso orçamento familiar, mas para ele eu era incompetente demais para entender onde nosso próprio dinheiro havia sido aplicado. Tenta me explicar assim mesmo, insisti. Olha, Sandra, deixa isso para lá. O importante é que o dinheiro não sumiu, foi investido. Daqui a alguns meses a gente vai ter tudo de volta, com lucro ainda. Mentira. Eu sabia que era mentira. Conhecia Jefferson há tempo demais para não perceber quando ele estava inventando desculpas. Sua linguagem corporal, o tom de voz, a forma como evitava meu olhar direto. Tudo indicava que ele estava mentindo descaradamente. Quero ver os comprovantes desses investimentos. O que comprovantes? Se você investiu 30 mil reais em alguma coisa, deve ter documentos, contratos, algo que comprove onde o dinheiro foi aplicado. Ele ficou visivelmente desconfortável. Levantou da cadeira, caminhou até a pia e fingiu lavar sua xícara de café, dando as costas para mim. Não tenho esses papéis aqui em casa. Ficaram na empresa onde fiz o investimento. Que empresa? Uma empresa de investimentos aí. Qual o nome? Ah, Sandra, para com esse interrogatório. Você não confia em mim? Confiar nele? Depois do que havia feito? A pergunta era tão absurda que quase ri. Claro que eu não confiava mais nele. Como confiar em alguém que rouba as economias da própria esposa e ainda a chama de burra por ter sido roubada? Não, Jefferson. Não confio mais em você. Minha resposta o pegou desprevenido. Ele se virou para mim com uma expressão de surpresa, como se não esperasse tanta honestidade. Como assim não confia? Você pegou meu dinheiro sem permissão, me humilhou, chamou meus sonhos de bobagem e ainda espera que eu confie em você? Mas somos casados, Sandra. Marido e mulher não deveriam ter segredos um do outro. A hipocrisia dele era impressionante. Falava de não ter segredos depois de me esconder durante meses que estava planejando roubar nossas economias. Falava de confiança depois de destruir completamente a base do nosso relacionamento. O resto do domingo passou arrastado. Jefferson saiu para almoçar com os amigos, como sempre fazia. Fiquei em casa, tentando processar tudo o que havia acontecido. Liguei para minha mãe, Cleusa, que morava no José Menino. Contei uma versão resumida dos eventos, sem entrar em muitos detalhes sobre a gravidade da situação. Não queria preocupá-la excessivamente. Filha, casamento tem dessas coisas. Vocês vão se entender, disse ela, sempre tentando amenizar os problemas. Não é bem assim, mãe. Dessa vez é diferente. Conversa com ele direito. O Jefferson sempre foi um bom marido. Bom marido. Se ela soubesse a verdade completa, não diria isso. Mas decidi não contar tudo naquele momento. Primeiro queria descobrir a extensão real dos problemas antes de envolver minha família. À noite, quando Jefferson voltou para casa, percebi que ele estava diferente. Mais agitado, verificava o celular constantemente, atendia ligações em voz baixa e saía para o quarto quando percebia que eu estava prestando atenção. Algo estava acontecendo, e eu tinha certeza de que estava relacionado ao dinheiro roubado. A segunda-feira chegou com uma chuva fina que deixou Santos ainda mais úmida que o normal. Saí cedo para o trabalho na Escola Municipal Professor Joaquim Nabuco, onde dava aulas para crianças de 4 e 5 anos. Normalmente adorava meu trabalho, mas naquele dia estava completamente desconcentrada. Durante o recreio, consegui um tempinho para ligar para Mônica. Sandra, estava esperando seu telefonema. Cheguei cedo hoje para verificar os arquivos da concessionária. Descobriu alguma coisa? Ainda não terminei de revisar tudo, mas já encontrei algumas inconsistências nos registros de vendas do Jefferson. Algumas comissões que foram pagas, mas não batem com os relatórios oficiais. Meu estômago se revirou. Inconsistências significavam problemas. Problemas grandes. Você pode me explicar melhor?
Olha, é complicado falar por telefone. Que tal a gente se encontrar no final da tarde? Posso passar na sua casa depois das 6. Perfeito. Muito obrigada, Mônica. O resto do dia letivo passou muito devagar. Tentei me concentrar nas crianças, nas atividades pedagógicas, nas responsabilidades do meu trabalho, mas minha mente estava completamente dividida. As crianças perceberam que eu estava diferente, e algumas até perguntaram se eu estava triste. Fingi que estava tudo bem, mas por dentro sentia uma ansiedade crescente. Às 6h15, Mônica tocou a campainha do meu apartamento. Subi rapidamente para abrir a porta. Ela estava com uma pasta nas mãos e uma expressão muito séria no rosto. Onde está o Jefferson? Ainda não chegou do trabalho. Ou pelo menos é o que ele diz. Ultimamente não sei mais se posso acreditar em qualquer coisa que sai da boca dele. Entramos e sentamos na mesa da cozinha. Mônica abriu a pasta e espalhou alguns papéis sobre a superfície. Sandra, o que vou te mostrar é muito grave. Tem certeza de que quer saber a verdade? Absoluta. Seu marido não está apenas gastando o dinheiro de vocês de forma irresponsável. Ele está desviando o dinheiro da concessionária há pelo menos 1 ano. As palavras dela me atingiram como um murro no estômago. Desvio de dinheiro. Isso não era mais uma questão conjugal. Era crime. Como assim desviando? Ele cria vendas fictícias, emite notas falsas para justificar comissões inexistentes. Olha só isso aqui. Mônica me mostrou uma série de documentos que, para meus olhos leigos, pareciam normais. Mas ela me explicou cada irregularidade, cada número que não batia, cada comprovante suspeito. Pelo que consegui calcular rapidamente, ele desviou aproximadamente R$40 mil só nos últimos 8 meses. R$40 mil? E isso só do que consegui identificar hoje. Pode ser muito mais. Senti tontura. Apoiei os cotovelos na mesa e coloquei as mãos na cabeça. Meu marido não era apenas um homem que havia gastado nosso dinheiro de forma imprudente. Era um criminoso. Um ladrão que estava roubando do próprio patrão. Mônica, se o senhor Valdemar descobrir isso, Jefferson vai ser demitido e processado criminalmente. Pode até ser preso. Preso. A palavra ecoou na minha mente. Meu marido poderia ir para a cadeia. 15 anos de casamento terminando com ele atrás das grades. Mas Sandra, tem uma coisa ainda pior. Pior? Como pode ser pior? Mônica respirou fundo antes de continuar. Consegui rastrear para onde parte desse dinheiro está indo. E não é para investimento nenhum. Para onde, então? Para uma conta em nome de uma mulher chamada Carla Mendoza. Ela mora no Guarujá, num apartamento na praia. Pelas transferências que identifiquei, Jefferson está pagando todas as despesas dela há quase 2 anos. O mundo desabou sobre minha cabeça. Amante. Meu marido tinha uma amante e estava sustentando ela com dinheiro roubado. O dinheiro que eu juntava para realizar meus sonhos estava sendo usado para bancar a vida luxuosa de outra mulher. Tem certeza disso? Absoluta! Tenho aqui os comprovantes de transferência. Sempre no mesmo dia do mês, sempre para a mesma conta. E os valores são altos, Sandra. Ele está gastando mais de R$3 mil por mês só com ela. R$3 mil por mês. Era quase meu salário inteiro como professora. Enquanto eu me matava trabalhando, cortando gastos, sonhando com um futuro melhor, meu marido estava bancando uma vida de princesa para a amante dele. Conseguiu descobrir mais alguma coisa sobre essa mulher? Pesquisei rapidamente nas redes sociais. Ela tem 28 anos. É modelo. Pelo menos é o que diz no perfil dela. Posta fotos em restaurantes caros, viagens, roupas de marca. Uma vida que definitivamente não condiz com a renda de uma modelo iniciante. Mônica pegou o telefone dela e me mostrou algumas fotos que havia conseguido capturar do Instagram da tal Carla. Uma mulher loira, jovem, bonita, sempre sorrindo em lugares paradisíacos. Cada foto era uma punhalada no meu peito. Ali estava a razão pela qual meu casamento havia se tornado uma farsa. Ali estava a mulher pela qual Jefferson havia destruído nossa família. Sandra, você está bem? Ficou muito pálida. Estou tentando processar tudo isso. Na verdade, não estava conseguindo processar nada. Era informação demais, traição demais, mentira demais para uma pessoa só aguentar. Senti náusea, como se meu corpo estivesse rejeitando aquela realidade terrível.
Tem mais uma coisa que preciso te contar. Não sei se aguento mais alguma coisa. Pelo que descobri, essa mulher não é apenas uma aventura casual. Eles estão juntos há quase 2 anos, Sandra. E pelas mensagens que consegui ver... Que mensagens? O Jefferson usa o e-mail corporativo às vezes para assuntos pessoais. Como faço a gestão dos sistemas da empresa, tenho acesso aos backups. Encontrei algumas trocas de mensagens entre eles. O que elas dizem? Mônica hesitou antes de responder. Eles falam de planos futuros, viagens que pretendem fazer juntos, projetos, como se fossem um casal sério. Em algumas mensagens, ele chama ela de amor da minha vida. Amor da minha vida. As palavras que eu esperava ouvir dele, mas que há anos não ouvia, estavam sendo ditas para outra mulher. Comecei a chorar. Primeiro baixinho, depois soluçando descontroladamente. Todo o peso da traição caiu sobre mim de uma vez. Mônica se levantou e veio me abraçar. Sandra, eu sinto muito. Sei que é terrível descobrir tudo isso. Como ele pôde fazer isso comigo? 15 anos, Mônica. 15 anos da minha vida. Ele é um canalha. Não tem outra palavra. Fiquei chorando por alguns minutos, tentando liberar toda a dor que estava sentindo. Quando consegui me acalmar um pouco, Mônica voltou a sentar e continuou me mostrando os documentos. Sandra, aqui tem algo que pode te ajudar. Como assim? Se você quiser confrontar o Jefferson com provas concretas, ou até mesmo procurar um advogado, tenho tudo documentado aqui. Cópias das transferências, print das mensagens, planilhas com os desvios da empresa. Não sei o que fazer com essas informações. Você tem várias opções. Pode confrontar ele diretamente. Pode procurar um advogado para entrar com pedido de divórcio e pedir uma pensão compensatória. Ou pode denunciar os crimes dele para o patrão e para a polícia. Denunciar. A palavra soava pesada na minha cabeça. Por um lado, Jefferson merecia enfrentar as consequências dos seus atos. Por outro lado, ainda havia uma parte de mim que sentia pena dele. 15 anos de convivência não desaparecem da noite para o dia. Preciso pensar sobre tudo isso. Claro, é uma decisão muito difícil. Mas, Sandra, uma coisa eu posso te garantir. Você não merece viver essa humilhação. Você é uma mulher maravilhosa, trabalhadora, honesta. Merece muito mais que isso. Depois que Mônica foi embora, fiquei sozinha na cozinha, olhando para todos aqueles papéis espalhados na mesa. Cada documento era uma prova da mentira que havia sido minha vida nos últimos anos. Cada comprovante de transferência era uma facada no coração. Cada print de mensagem era uma humilhação a mais. Por volta das 9 horas, ouvi a chave na fechadura. Jefferson estava chegando. Rapidamente recolhi todos os papéis e guardei na gaveta do quarto. Não estava preparada para confrontá-lo naquele momento. Precisava processar melhor todas as informações antes de decidir como agir. Ele entrou como sempre, cansado, reclamando do trânsito, do trabalho, dos clientes chatos. Se soubesse que eu estava ali na cozinha sabendo de toda a verdade sobre seus crimes e sua traição, provavelmente não estaria tão tranquilo. Oi, amor. Como foi seu dia? Amor. A palavra soava falsa saindo da boca dele. Como ele tinha coragem de me chamar de amor sabendo que chamava outra mulher de amor da vida dele? Foi normal, respondi, tentando manter a voz neutra. Fiz uma venda boa hoje. Um Civic 2018 para um cliente que estava há meses procurando. A comissão vai ser legal. Comissão. Agora eu sabia que metade dessas comissões eram fictícias, criadas para justificar o dinheiro que ele desviava para sustentar a amante. Que bom para você. Ele me olhou com estranheza, provavelmente notando o tom frio da minha resposta. Você está bem? Parece meio estranha. Estou cansada. Hoje foi um dia difícil na escola. Mentira. Estava mentindo para ele da mesma forma que ele mentia para mim há anos. A diferença é que minhas mentiras eram para me proteger. As dele eram para me enganar. Passamos a noite em silêncio. Ele assistindo televisão. Eu fingindo ler um livro. Mas, na verdade, organizando meus pensamentos sobre tudo o que havia descoberto. A cada minuto que passava, sentia mais raiva, mais indignação, mas também mais determinação. Jefferson havia me roubado, havia me traído, havia destruído nossos 15 anos de casamento.
Mas eu não seria apenas uma vítima passiva. Não ficaria ali chorando e se lamentando para sempre. Se ele achava que podia me humilhar impunemente, estava muito enganado. Quando fomos dormir, deitei na cama ao lado dele, sabendo que provavelmente seria uma das últimas vezes. Sabia também que tinha nas mãos todas as informações necessárias para destruir completamente a vida dele, da mesma forma que ele havia destruído a minha. Mas eu não queria apenas destruir, queria justiça. Queria recuperar meu dinheiro, minha dignidade e meus sonhos. E, principalmente, queria que ele pagasse por cada mentira, cada humilhação, cada centavo roubado. Naquela noite, deitada no escuro ouvindo a respiração do homem que havia me traído de todas as formas possíveis, comecei a planejar minha vingança. Não seria uma vingança impulsiva ou emocional. Seria calculada, inteligente e eficaz. Jefferson havia cometido crimes que poderiam levar ele para a cadeia. Tinha uma amante que estava custando uma fortuna para sustentar. E tinha um patrão que não fazia ideia de que estava sendo roubado por um funcionário em quem confiava. Todos esses elementos juntos me davam um poder que eu ainda não sabia exatamente como usar. Mas uma coisa estava certa. Eu não seria mais a Sandra ingênua que anotava senhas em cadernos velhos. Seria a Sandra que sabia como se defender e como fazer justiça com as próprias mãos. A terça-feira amanheceu nublada, mas eu acordei com uma clareza mental que não sentia há muito tempo. Durante a madrugada, havia tomado uma decisão. Não seria uma vítima passiva dessa situação. Se Jefferson havia planejado friamente minha ruína, eu planejaria friamente a resposta dele. Mas primeiro, precisava saber absolutamente tudo sobre a extensão das mentiras que haviam governado minha vida. Levantei cedo e preparei café para nós dois, como sempre fazia. Jefferson desceu para a cozinha por volta das 7 horas, ajustando a gravata e verificando o celular obsessivamente, como tinha se tornado seu costume recente. Sandra, esqueci de te avisar ontem. Hoje vou chegar tarde. Tenho uma reunião importante depois do expediente, disse sem levantar os olhos do telefone. Reunião importante. Agora eu sabia que essas reuniões importantes eram encontros com Carla no Guarujá. Quantas vezes nos últimos 2 anos ele havia usado essa desculpa esfarrapada? Quantas noites eu havia esperado ele chegar, preparado o jantar que esfriava na mesa, preocupada com possíveis acidentes ou problemas no trabalho? Que tipo de reunião? Com fornecedores. Coisa chata, mas preciso ir. Mentiroso. Ele mentia com tanta naturalidade que chegava a ser impressionante. Olhava diretamente nos meus olhos e inventava histórias como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tudo bem, também tenho algumas coisas para resolver depois do trabalho. Isso não era mentira. Tinha sim coisas muito importantes para resolver. Começando por uma visita ao Guarujá, para conhecer pessoalmente a mulher que estava destruindo meu casamento com dinheiro roubado. Depois que Jefferson saiu para o trabalho, liguei para a escola avisando que precisaria sair mais cedo por motivos pessoais urgentes. A diretora, que me conhecia há anos e sabia que eu nunca faltava nem saía antes do horário, autorizou imediatamente minha saída às 2 da tarde. Às 9 horas, liguei para Mônica. Preciso de mais informações sobre essa tal de Carla. Você conseguiria descobrir o endereço exato onde ela mora? Sandra, o que você está planejando? Preciso ver com meus próprios olhos como ela vive. Preciso entender completamente a situação antes de decidir qual vai ser meu próximo passo. Você tem certeza? Às vezes é melhor não saber todos os detalhes. Mônica, eles destruíram minha vida. Tenho o direito de saber exatamente como fizeram isso. Ela suspirou do outro lado da linha. Está bem, vou conseguir o endereço para você. Mas promete que não vai fazer nenhuma loucura? Não vou fazer loucura nenhuma. Só quero informações. Por volta do meio-dia, Mônica me ligou de volta. Consegui o endereço. Ela mora no edifício Ocean View, apartamento 1205, na Praia da Enseada. É um prédio caríssimo, Sandra. Os apartamentos lá custam pelo menos R$ 4.000 de aluguel por mês. R$ 4.000 de aluguel. Mais do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro dando aulas para crianças.
Meu marido estava pagando um apartamento luxuoso para a amante enquanto eu vivia num apartamento simples e antigo, sonhando em juntar dinheiro para um futuro que ele estava sabotando sistematicamente. Mônica, você poderia me fazer mais um favor? Claro. Preciso que você verifique nos registros da empresa se hoje realmente tem alguma reunião marcada para o Jefferson. Pode deixar. Vou verificar a agenda dele e te ligo em alguns minutos. Wayne. Enquanto esperava o retorno de Mônica, comecei a organizar meu plano para a tarde. Iria até o Guarujá, localizaria o prédio onde Carla morava, observaria a movimentação, tentaria entender como funcionava a dinâmica entre eles. Não pretendia confrontar ninguém naquele momento. Era apenas uma missão de reconhecimento. Mônica me ligou 15 minutos depois. Sandra, não tem nenhuma reunião marcada na agenda do Jefferson para hoje. Na verdade, ele nem apareceu no trabalho hoje de manhã. Ligou dizendo que estava com problema pessoal e precisava resolver umas coisas urgentes. Problema pessoal. Enquanto eu estava em casa acreditando que ele tinha ido trabalhar normalmente, ele estava resolvendo problemas pessoais. Provavelmente estava com Carla desde cedo, aproveitando o dia inteiro com ela enquanto eu me martirizava pensando em como salvar nosso casamento. Obrigada, Mônica. Isso confirma tudo o que eu precisava saber. Saí da escola às 2h em ponto e peguei um ônibus até a estação rodoviária de Santos. De lá, outro ônibus me levaria até o Guarujá em aproximadamente 40 minutos. Durante a viagem, fiquei imaginando o que encontraria lá. Como seria Carla pessoalmente? Seria realmente tão bonita quanto nas fotos das redes sociais? Como eles se comportavam juntos? Será que ela sabia que Jefferson era casado? O ônibus me deixou no centro do Guarujá por volta das 3h30. Peguei um táxi até a Praia da Enseada. Quando o motorista parou em frente ao edifício Ocean View, entendi imediatamente por que o aluguel custava tanto. Era um prédio ultramoderno, com fachada de vidro espelhado, portaria luxuosa e vista privilegiada para o mar. Um verdadeiro sonho para qualquer pessoa que sempre havia vivido em apartamentos simples como eu. Paguei o táxi e fiquei parada na calçada em frente ao prédio por alguns minutos, observando o movimento. Eram cerca de 4h da tarde e havia pouco movimento na região. Alguns moradores entravam e saíam, todos bem vestidos, dirigindo carros importados ou chamando táxis caros. Atravessei a rua e me posicionei numa praça pequena que ficava de frente para o edifício. De lá, conseguia observar a entrada principal sem chamar atenção. Comprei um picolé de um vendedor ambulante e me sentei num banco, fingindo que estava apenas aproveitando a tarde. Às 5h15, meu coração quase parou de bater. Jefferson estava saindo do prédio. Ele usava uma camisa social azul clara que eu havia passado para ele no domingo anterior. Uma calça jeans escura e sapatos sociais. Estava sorrindo, relaxado, completamente à vontade. Parecia um homem realizando o melhor dia da sua vida. Alguns segundos depois, uma mulher saiu atrás dele. Era Carla. Reconheci ela imediatamente pelas fotos que Mônica havia me mostrado. Mas pessoalmente era ainda mais bonita. Cabelos loiros compridos e brilhantes. Corpo escultural, roupas obviamente caras. Usava um vestido branco justo que realçava suas curvas perfeitas e sandálias de salto alto, que custavam provavelmente mais que meu salário mensal. Eles caminharam juntos até um carro estacionado próximo à entrada do prédio. Era um Honda Civic prata, modelo recente, que eu não conhecia. Provavelmente Jefferson havia comprado especificamente para usar nos encontros com ela. Mais um gasto que eu desconhecia completamente. Observei os dois interagindo. Jefferson abriu a porta do carro para ela como um cavalheiro. Carla sorriu e deu um beijo demorado nele antes de entrar no veículo. A naturalidade entre eles era evidente. Não eram amantes recentes se encontrando escondidos. Eram um casal estabelecido, confortável, acostumado com a rotina de estar juntos. Quando o carro se afastou, senti uma mistura de raiva, tristeza e determinação. A raiva por ver meu marido sendo carinhoso com outra mulher, da forma que ele não era comigo há anos. A tristeza por perceber o quanto nossa relação havia se deteriorado sem que eu percebesse. E a determinação por saber que agora tinha provas visuais da traição que poderia usar quando chegasse a hora de confrontar ele. Mas eu ainda não havia terminado minha investigação.
Aproximei-me do edifício e conversei com o porteiro, fingindo que estava procurando uma amiga que morava ali. Desculpe, estou procurando a Carla, que mora no apartamento 1205. Ela está em casa? A senhorita Carla acabou de sair com o marido dela. Deve voltar só mais tarde. Marido. O porteiro achava que Jefferson era marido de Carla. Isso significava que eles se apresentavam como um casal oficial para todas as pessoas que conheciam. Não era uma aventura casual. Era uma vida paralela completamente estruturada. Ah, entendi. Eles moram juntos há muito tempo? Faz quase 2 anos que eles frequentam aqui. Pessoas muito educadas, sempre cumprimentam a gente. Ele sempre traz flores para ela, muito atencioso. Flores. Jefferson levava flores para Carla regularmente. Quando foi a última vez que ele havia me dado uma flor? Não conseguia me lembrar. Provavelmente fazia mais de 5 anos. Eles saem muito juntos? Quase todo dia. Vão jantar fora, passeiam pela praia, às vezes viajam nos finais de semana. Parecem muito apaixonados. Cada palavra do porteiro era como uma facada no meu peito. Jefferson tinha uma vida romântica intensa com Carla. Jantares, passeios, viagens, flores. Tudo que nosso casamento não tinha mais há anos. Tudo que ele dizia não ter tempo ou dinheiro para fazer comigo. Agradeci as informações ao porteiro e voltei para a praça. Precisava processar tudo o que havia descoberto antes de voltar para Santos. Meu casamento não era apenas um relacionamento que havia esfriado com o tempo. Era uma farsa que Jefferson mantinha por conveniência, enquanto vivia sua verdadeira vida emocional com outra mulher. Por volta das 7 horas, decidi voltar para casa. A viagem de volta foi silenciosa e reflexiva. Cada quilômetro que me aproximava de Santos me fazia pensar mais claramente sobre minha situação. Não era apenas uma esposa traída. Era uma mulher que estava sendo usada como fachada para esconder crimes e traições. Quando cheguei ao apartamento, Jefferson ainda não estava lá. Provavelmente estava jantando com Carla em algum restaurante romântico, gastando mais dinheiro roubado para impressionar ela. Aproveitei a solidão para ligar para meu irmão Valdir, que trabalhava como mecânico e sempre teve uma visão prática sobre problemas da vida. Valdir, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria. Claro, irmã. O que houve? Contei toda a situação para ele, desde o dinheiro desaparecido até a descoberta da amante. Valdir me ouviu em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas pontuais para esclarecer detalhes. Sandra, isso é muito grave. Não é só traição, é crime mesmo. Eu sei, mas não sei como proceder. Você tem 2 opções principais. Ou resolve isso na justiça, com advogado e tudo, ou resolve isso de forma mais direta. Como assim mais direta? Confronta ele com as provas. Exige que devolva tudo e ainda pague uma indenização pelo prejuízo. Se ele não aceitar, aí você parte para a justiça. A sugestão do Valdir fazia sentido. Dar uma oportunidade para Jefferson resolver a situação antes de partir para medidas mais drásticas. Mas eu sabia que ele não teria condições de devolver R$40 mil da empresa mais os 30 mil que havia roubado de mim. Não teria como pagar R$70 mil trabalhando como vendedor de carros. Valdir, e se ele não tiver como pagar? Aí você faz ele vender tudo que tem. Carro, móveis, roupas, whatever. E se ainda assim não der, você denuncia ele para o patrão e para a polícia. Você acha que isso é certo? Sandra, o cara te roubou, te traiu e ainda está vivendo uma vida de luxo com outra mulher usando seu dinheiro. Certo seria ele na cadeia. Você ainda está sendo bondosa demais. Meu irmão tinha razão. Eu estava sendo bondosa demais com alguém que não teve nenhuma consideração comigo. Jefferson havia planejado sistematicamente minha humilhação financeira e emocional. Não merecia piedade. Às 10h30 da noite, ouvi a chave na fechadura. Jefferson estava voltando de mais um dia perfeito com sua namorada, bancada com dinheiro roubado. Entrou em casa assoviando baixinho, claramente de excelente humor. Sandra, ainda acordada? Estava te esperando. Ah, que fofo! A reunião foi mais longa que eu esperava. Reunião. Ele continuava mentindo, mesmo sabendo que eu estava desconfiada de tudo. A capacidade dele de manter as mentiras era realmente impressionante. Como foi essa reunião? Cansativa.
Muitos números, planilhas, discussões técnicas. Coisa chata. Números e planilhas. Enquanto ele inventava essa história, eu sabia que ele havia passado o dia inteiro passeando com Carla, jantando em restaurante caro e provavelmente fazendo amor com ela no apartamento luxuoso que eu estava pagando. Jefferson, preciso te fazer uma pergunta séria. Ele parou de tirar os sapatos e me olhou com atenção. Fala. Você tem certeza de que nosso dinheiro foi investido e não gastado com outras coisas? Sandra, você não vai voltar com essa história, né? Já te expliquei tudo. É que estou muito preocupada. 30 mil reais é muito dinheiro para simplesmente desaparecer assim. Não desapareceu. Está investido. Daqui a alguns meses você vai ver o retorno. Mentira atrás de mentira. Ele mentia com tanta facilidade que chegava a ser assustador. Como eu havia vivido 15 anos com alguém assim sem perceber sua verdadeira natureza. Tudo bem, vou confiar em você. Minha resposta o tranquilizou visivelmente. Ele terminou de se trocar e veio me dar um beijo de boa noite na testa, como fazia todas as noites há anos. Boa noite, amor. Amanhã conversamos mais. Amor. Ele me chamava de amor depois de passar o dia inteiro com a verdadeira mulher que amava. A hipocrisia dele não tinha limites. Naquela noite, deitada na cama ao lado do homem que havia me traído de todas as formas imagináveis, finalizei meu plano de ação. Não confrontaria Jefferson diretamente ainda. Primeiro, iria conversar com alguém que poderia me ajudar a recuperar meu dinheiro de forma mais eficiente. O Sr. Valdemar, dono da concessionária onde Jefferson trabalhava. Se meu marido achava que poderia me enganar indefinidamente, estava muito enganado. Se achava que poderia roubar de mim e do patrão sem enfrentar consequências, estava redondamente enganado. E se achava que poderia manter duas vidas paralelas para sempre, estava completamente equivocado. Na quinta-feira de manhã, depois que Jefferson saiu para o trabalho, que na verdade significava mais um dia de diversão com Carla, liguei para a concessionária e marquei uma reunião urgente com o Sr. Valdemar. Disse que tinha informações muito importantes sobre irregularidades financeiras na empresa. Senhora Sandra, esposa do Jefferson? Perguntou a secretária. Exato. O Sr. Valdemar pode recebê-la hoje às 2 horas da tarde. É sobre assunto pessoal ou profissional? Profissional. Muito profissional. Passei a manhã organizando todos os documentos que Mônica havia me fornecido. Separei as provas por categorias: desvios da empresa, transferências para Carla, comprovantes de gastos excessivos, prints de mensagens comprometedoras. Estava tudo perfeitamente documentado e organizado. Às 2 horas em ponto, estava sentada na sala do Sr. Valdemar. Era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, conhecido na cidade por ser muito rígido em questões de honestidade e ética empresarial. Senhora Sandra, a secretária me disse que você tem informações sobre irregularidades financeiras. Do que se trata exatamente? Respirei fundo antes de começar. Senhor Valdemar, descobri que meu marido está desviando dinheiro da empresa há pelo menos 1 ano e tenho todas as provas documentadas. A expressão dele mudou imediatamente. De curiosidade educada para preocupação genuína. Isso é uma acusação muito grave, senhora. Tem certeza do que está dizendo? Absoluta certeza. Espalhei todos os documentos sobre a mesa dele e comecei a explicar cada irregularidade, cada transferência suspeita, cada comprovante falso. O senhor Valdemar examinou tudo com atenção crescente, fazendo anotações e pedindo esclarecimentos sobre pontos específicos. Meu Deus! Murmurou depois de analisar a planilha com o resumo dos desvios. 40 mil reais em 8 meses. E isso é apenas o que conseguimos identificar. Pode ser muito mais. Senhora Sandra, por que está me trazendo essas informações? Por que não procurou a polícia diretamente? Porque antes de destruir completamente a vida dele, quero dar uma oportunidade para ele consertar tudo. Mas preciso da sua ajuda para isso. O Sr. Valdemar se recostou na cadeira e me olhou com interesse. Que tipo de ajuda? Quero propor um acordo. Em troca de não fazer boletim de ocorrência imediato, Jefferson deve devolver todo o dinheiro desviado da empresa, mais todo o dinheiro que roubou de mim,
mais uma indenização pelos danos morais e materiais que me causou. Isso daria quanto no total? Aproximadamente R$ 100.000. Você acha que ele tem condições de pagar essa quantia? Vai ter que ter, vendendo tudo o que possui, pedindo empréstimos, fazendo o que for necessário. O Sr. Valdemar ficou pensativo por alguns momentos. E se ele não aceitar o acordo? Aí, procuramos a polícia e ele responde criminalmente por apropriação indébita, estelionato e fraude. Pode pegar até 4 anos de prisão. E a senhora estaria disposta a chegar a esse extremo? Sr. Valdemar, ele me roubou, me traiu e ainda está vivendo uma vida de luxo com outra mulher usando dinheiro nosso. Não tenho mais nenhuma consideração por ele. O tom da minha voz deve ter convencido o Sr. Valdemar de que eu estava falando sério. Ele juntou todos os documentos e os guardou numa pasta. Muito bem, senhora Sandra. Vou aceitar sua proposta. Amanhã de manhã vou chamar o Jefferson aqui e apresentar as evidências. Se ele aceitar o acordo, terá prazo de 30 dias para quitar tudo. Se não aceitar, registramos boletim de ocorrência no mesmo dia. Exato. Apertamos as mãos para selar o acordo. Saí da concessionária com uma sensação de alívio misturada com ansiedade. Finalmente havia tomado uma atitude concreta para recuperar minha dignidade e meu dinheiro. Agora era só aguardar para ver como Jefferson reagiria quando descobrisse que seus crimes haviam sido descobertos e que teria que pagar por eles. A sexta-feira amanheceu com um sol radiante em Santos, mas eu acordei com o estômago embrulhado de nervosismo. Era o dia em que Jefferson descobriria que sua dupla vida havia chegado ao fim. O Sr. Valdemar havia me ligado na véspera confirmando que chamaria meu marido para uma conversa às 10 horas da manhã. Eu sabia que dali para frente não haveria mais volta. Jefferson levantou mais cedo que o normal, cantarolando enquanto tomava banho. Estava visivelmente animado, provavelmente imaginando mais um dia perfeito com Carla. Se soubesse o que o esperava na concessionária, não estaria tão alegre. Sandra, hoje vou sair direto depois do trabalho. Lembra que te falei da reunião com os fornecedores? Vai ser longa, disse enquanto ajustava o nó da gravata. Mais mentiras. Mas dessa vez eu sabia exatamente onde ele pretendia ir após descobrir que sua vida havia desmoronado. Provavelmente correria para o apartamento de Carla buscar consolo nos braços dela. Claro, também vou sair depois do trabalho. Tenho umas coisas para resolver. Que coisas? Assuntos pessoais. Ele me olhou com curiosidade, mas não insistiu. Beijou minha testa mecanicamente e saiu para enfrentar o que seria, sem dúvida, o pior dia da sua vida profissional. Depois que ele saiu, liguei para a escola avisando que não poderia trabalhar. Inventei uma enxaqueca forte, o que não estava muito longe da verdade. Minha cabeça realmente doía de tanto estresse e ansiedade. Precisava ficar disponível para qualquer emergência que pudesse surgir após a reunião. Às 9h30, Mônica me ligou. Sandra, está tudo certo para hoje? Sim. O Sr. Valdemar vai confrontar ele às 10 horas. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Ainda dá tempo de desistir. Mônica, não há mais volta. Ele me humilhou de todas as formas possíveis. Agora é a minha vez. Está bem. Estarei na empresa para presenciar a reunião e garantir que tudo saia conforme planejado. Às 10h15, meu telefone tocou. Era o Sr. Valdemar. Senhora Sandra, pode vir até a empresa agora? A situação está complexa. Ele confessou? Venha aqui e conversamos pessoalmente. O tom de voz dele me deixou apreensiva. Peguei um táxi direto para a concessionária, imaginando 1000 cenários diferentes. Será que Jefferson havia negado tudo? Será que tinha conseguido inventar alguma desculpa convincente? Será que havia descoberto que eu estava por trás da investigação? Quando cheguei na empresa, a secretária me levou diretamente para a sala do Sr. Valdemar. Mônica estava lá, sentada numa cadeira com uma expressão tensa. O Sr. Valdemar estava atrás da mesa, mexendo nervosamente numa caneta. Onde está o Jefferson? Saiu há 15 minutos, respondeu o Sr. Valdemar. Mas antes disso, tivemos uma conversa muito reveladora. Ele confessou os desvios? Não apenas confessou, implorou para não ser preso. Senti uma satisfação cruel ao imaginar Jefferson implorando, desesperado, descobrindo que seus crimes haviam sido expostos.
Como ele reagiu quando viu as provas? Primeiro tentou negar. Disse que era tudo mal entendido, que podia explicar cada transferência. Mas quando mostrei os prints das mensagens para a amante, aí ele desmoronou? Completamente. Começou a chorar. Disse que estava arrependido, que havia se perdido, que não sabia como tinha chegado àquele ponto. Chorar. Jefferson havia chorado. O homem que me chamou de burra, que riu da minha cara quando descobri o roubo, que me humilhou sistematicamente, havia chorado como uma criança quando se viu encurralado. E quanto ao acordo que propusemos? Ele aceitou todos os termos. Vai devolver os 40 mil da empresa, os 30 mil que roubou da senhora, mais 50 mil de indenização por danos morais. 120 mil reais? Isso mesmo. E assinou um termo de compromisso. Se não quitar tudo em 30 dias, automaticamente fazemos o boletim de ocorrência. Era mais dinheiro do que eu havia imaginado conseguir. Muito mais do que Jefferson havia roubado. Era uma quantia que garantiria meu futuro e me permitiria abrir minha escola dos sonhos sem depender de ninguém. Senhor Valdemar, ele tem condições de pagar essa quantia? Disse que vai vender tudo o que possui. O carro, as roupas caras, até as joias que comprou para a amante. As joias da amante. Mais dinheiro meu que havia sido desperdiçado em presentes para outra mulher. Pelo menos agora esse dinheiro voltaria para onde sempre deveria ter estado. E quanto à continuidade dele na empresa? Obviamente está demitido por justa causa. Não posso manter um funcionário que comete crimes contra a própria empresa. Mônica, que havia ficado calada até então, finalmente falou. Sandra, tem uma coisa que você precisa saber. Quando o Jefferson saiu daqui, perguntou se você estava envolvida na investigação. E vocês falaram o quê? Que a investigação havia sido iniciada por auditoria interna de rotina, respondeu o senhor Valdemar. Ele não sabe que foi você quem nos trouxe as provas. Por enquanto, acrescentou Mônica. Mas quando ele começar a juntar as peças, deixa ele juntar. Não tenho mais nada a esconder dele. Saí da concessionária com os documentos do acordo assinado na minha bolsa. 120 mil reais. Era mais do que eu havia ganhado nos últimos 4 anos como professora. Era liberdade financeira. Era independência. Era justiça. Mas eu sabia que o dia estava longe de terminar. Jefferson provavelmente havia corrido para o Guarujá contar tudo para Carla. E quando percebesse que havia perdido o emprego e que teria que vender tudo para me pagar, certamente voltaria para casa numa fúria descontrolada. Decidi não voltar para o apartamento imediatamente. Em vez disso, fui visitar minha mãe no José Menino. Precisava de um lugar seguro para passar as próximas horas enquanto Jefferson processava a dimensão do que havia perdido. Filha, que surpresa! Não estava trabalhando hoje? Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito importante. Contei toda a história para minha mãe, desde o dinheiro desaparecido até o acordo assinado naquela manhã. Ela me ouviu em silêncio, com expressões de surpresa, indignação e, finalmente, orgulho. Sandra, não acredito que você teve coragem de fazer tudo isso. Cansei de ser humilhada, mãe. Fez certo, filha. Muito certo. Esse homem não te merecia mesmo. Estou com medo da reação dele quando descobrir que fui eu quem organizou tudo. Ele não vai fazer nada. Homem covarde como ele, que rouba da própria esposa, não tem coragem de enfrentar as consequências dos próprios atos. Minha mãe sempre teve uma intuição muito boa para avaliar o caráter das pessoas. Se ela dizia que Jefferson era covarde demais para reagir violentamente, eu podia confiar nessa avaliação. Por volta das 2 horas da tarde, meu celular tocou. Era Jefferson. Sandra, onde você está? A voz dele soava tensa, controlada. Mas eu percebia o desespero por baixo da calma forçada. Estou na casa da minha mãe. Por quê? Preciso conversar com você urgentemente. Sobre o quê? Aconteceram umas coisas no trabalho hoje. Coisas graves. Que tipo de coisas graves? Melhor conversarmos pessoalmente. Você pode voltar para casa? Posso. Chego lá em 1 hora. Desliguei e avisei minha mãe que precisava ir embora. Ela segurou minha mão e me olhou nos olhos. Filha, seja firme. Não deixe ele te manipular com lágrimas e desculpas. Não se preocupe, mãe. Agora quem está no controle sou eu. A viagem de volta para casa foi tensa. Não sabia exatamente como Jefferson reagiria ao me ver.
Estaria furioso? Desesperado? Arrependido? Provavelmente uma mistura de tudo isso. Subi as escadas do prédio devagar, preparando mentalmente como conduziria a conversa. Quando abri a porta do apartamento, encontrei Jefferson sentado na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Sandra. Oi. Ele levantou o rosto para me olhar e vi que estava realmente abalado. Os olhos vermelhos, a expressão derrotada, os cabelos despenteados. Parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Perdi meu emprego hoje. Como assim perdeu? O senhor Valdemar descobriu umas irregularidades na minha gestão de vendas. Disse que não podia mais confiar em mim. Irregularidades. Ele ainda tentava minimizar a situação, como se fossem apenas pequenos erros administrativos e não crimes deliberados. Que tipo de irregularidades? Algumas comissões que foram processadas incorretamente, umas transferências que não batiam com os relatórios. Jefferson, para com essa conversa mole. O que você fez exatamente? Ele me olhou surpreso pela minha firmeza. Estava acostumado com a Sandra submissa que aceitava qualquer explicação sem questionar. Tá, eu mexi em alguns valores. Precisava de dinheiro extra e acabei fazendo umas transferências irregulares. Quanto dinheiro? Uns 40 mil reais. E para onde foi esse dinheiro? Ele hesitou antes de responder, claramente tentando decidir quanto da verdade poderia me contar. Sandra, eu fiz uma besteira muito grande. Que besteira? Conheci uma pessoa e acabei gastando dinheiro demais com ela. Que pessoa? Uma amiga. Amiga. Ele ainda não conseguia admitir abertamente que tinha uma amante. Mesmo encurralado, ainda tentava proteger a imagem de Carla. Essa amiga tem nome? Sandra. Isso não importa agora. O importante é que preciso arrumar 120 mil reais em 30 dias ou vou ser processado criminalmente. 120 mil reais. Então ele sabia exatamente os termos do acordo. Sabia que, além de devolver o que havia roubado, teria que pagar uma indenização substancial. Como você pretende conseguir esse dinheiro? Vou ter que vender tudo. O carro, os móveis, minhas roupas, tudo. E se ainda assim não for suficiente? Vou ter que pedir emprestado, ou vou preso. A palavra preso saiu da boca dele como um sussurro assombrado. Pela primeira vez, Jefferson estava enfrentando a realidade das consequências dos seus atos. Jefferson, tem uma coisa que não entendo. O quê? Como você conseguiu gastar 70 mil reais sem que eu percebesse? Onde você gastou tanto dinheiro assim? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, claramente lutando internamente sobre quanto revelar. Sandra, eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. Como assim? Nos últimos 2 anos, eu me envolvi com alguém, uma mulher, e acabei gastando muito dinheiro para manter ela. Manter como? Paguei um apartamento para ela, roupas, viagens, restaurantes caros, coisas que eu nunca pude dar para você. Finalmente ele estava admitindo a traição, mas mesmo assim, ainda tentava minimizar, falando como se fosse um erro recente e não uma vida paralela estruturada há 2 anos. Você está me dizendo que teve um caso? Mais que um caso, Sandra. Eu me apaixonei por ela. Se apaixonou. Ele disse isso olhando diretamente nos meus olhos, como se esperasse que eu compreendesse e perdoasse porque havia sido por amor. E nosso casamento? Nossos 15 anos juntos? Nossos planos? Sandra, eu sinto muito, muito mesmo. Sei que ferrei com tudo, que destruí nossa família. Mas aconteceu, não sei explicar como. Não sabe explicar? Você roubou nosso dinheiro para sustentar uma amante e não sabe explicar? Não foi planejado assim. Começou como um encontro casual, depois foi se tornando mais sério. E quando percebi, já estava muito envolvido. Mentira. Pelos documentos que Mônica havia me mostrado, tudo estava sendo planejado sistematicamente há quase 2 anos. Não havia nada de casual ou acidental naquela traição. Onde ela mora? No Guarujá. Apartamento caro? Sim. Quanto você gastava com ela por mês? Sandra, isso não vai mudar nada agora. Quanto? Uns 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês. Mais que meu salário inteiro. Durante 2 anos. 120 mil reais gastos com luxos para outra mulher enquanto eu vivia cortando gastos
sonhando em abrir uma escola. E ela sabe que você é casado? Sabe. E não se importa? Sandra, a situação é complicada. A situação é simples, Jefferson. Você traiu nosso casamento, roubou nosso dinheiro e ainda roubou da empresa. Agora precisa pagar pelas suas escolhas. Você pode me ajudar? A pergunta me pegou de surpresa. Depois de tudo que havia feito, ele ainda tinha a audácia de pedir minha ajuda. Como assim me ajudar? Pedir para o Sr. Valdemar reduzir o valor da indenização, ou dar mais tempo para eu pagar. Por que eu faria isso? Porque somos casados há 15 anos. Porque você já me amou um dia. Porque não quero ir preso. Jefferson, você destruiu nosso casamento. Roubou meus sonhos. Me humilhou. E agora quer que eu te ajude? Sandra, por favor. A resposta é não. Ele baixou a cabeça e ficou em silêncio por alguns minutos. Quando voltou a falar, sua voz estava embargada. O que vai acontecer conosco? Não existe mais nós, Jefferson. Existe você pagando pelo que fez e eu reconstruindo minha vida. Você vai pedir o divórcio? Obviamente. E como vai ser a divisão dos bens? Ele ainda pensava em bens. Mesmo falido, mesmo devendo uma fortuna, ainda calculava o que poderia conseguir numa separação. Que bens, Jefferson? Você vai vender tudo para me pagar. Não vai sobrar nada para dividir. A realidade da situação finalmente pareceu atingir ele completamente. Não teria mais emprego, não teria mais dinheiro, não teria mais casa, não teria mais casamento. Havia perdido tudo em um só dia. Sandra, eu sei que errei. Sei que ferrei com tudo. Mas a gente não pode tentar reconstruir? Eu posso largar ela. A gente pode recomeçar. Recomeçar com que dinheiro? Com que confiança? Com que amor? Podemos tentar? Não podemos. E sabe por quê? Porque eu descobri quem você realmente é. Descobri que é capaz de me roubar, de me mentir por anos, de me humilhar. Descobri que nosso casamento inteiro foi uma mentira. Não foi mentira, Sandra. Eu te amei de verdade durante muitos anos. Mentira. Se me amasse, não teria feito o que fez. Levantei da cadeira e caminhei até o quarto. Precisava de alguns minutos para processar tudo o que havia acontecido. Jefferson havia confessado a traição, admitido os crimes, implorado por ajuda. Era exatamente a reação que eu esperava de um homem covarde confrontado com suas mentiras. Quando voltei para a cozinha, ele ainda estava sentado na mesma posição, olhando para as próprias mãos. Jefferson, amanhã você vai começar a vender suas coisas. Segunda-feira vou procurar um advogado para dar entrada no divórcio. E em 30 dias, quero meu dinheiro depositado na minha conta. E se eu não conseguir? Aí você vai conhecer uma cela por dentro. Ele me olhou com uma mistura de medo e incredulidade, como se não conseguisse acreditar que eu estava sendo tão dura com ele. Sandra, você mudou. Não mudei, Jefferson. Apenas parei de ser idiota. Naquela noite, dormi na cama de casal pela última vez. Jefferson ficou na sala, provavelmente acordado a noite inteira, pensando em como conseguiria 120 mil reais em 30 dias. Eu dormi tranquila pela primeira vez em semanas, sabendo que finalmente havia tomado o controle da minha própria vida. O sábado amanheceu com Jefferson saindo cedo de casa. Não disse para onde ia, mas eu imaginava que estava correndo atrás de compradores para suas coisas, ou talvez visitando Carla para contar sobre o desastre que havia se tornado sua vida. Sinceramente, não me importava mais com os movimentos dele. Estava livre da necessidade de monitorar suas mentiras. Aproveitei a manhã para fazer algo que não fazia há muito tempo. Planejei meu futuro. Sentei na mesa da cozinha com um caderno novo e comecei a esboçar os projetos para minha escola de educação infantil. Com 120 mil reais, poderia alugar um espaço adequado, comprar equipamentos pedagógicos, contratar professoras qualificadas e ainda ter reserva para os primeiros meses de funcionamento. Por volta das 10 horas, Adriana me ligou. Sandra, como você está? Soube que aconteceram mudanças na sua vida. Soube como? Sua prima Mônica me contou tudo. Não acredito que você teve coragem de ir até o fim com esse plano. Adriana, cansei de ser vítima. Era hora de reagir. E como o Jefferson está lidando com a situação? Desesperado. Saiu cedo hoje, provavelmente tentando vender alguma coisa para conseguir o dinheiro. Você tem certeza de que quer seguir com o divórcio?
Não existe possibilidade de reconciliação? A pergunta de Adriana me fez refletir por alguns segundos. Será que havia alguma chance de salvar 15 anos de casamento? Será que o arrependimento de Jefferson era genuíno o suficiente para justificar uma segunda oportunidade? Adriana, ele me traiu por 2 anos, roubou meu dinheiro, manteve uma vida paralela completamente estruturada. Como você reconstrói a confiança depois disso? Você tem razão. Algumas traições são imperdoáveis. Além disso, descobri que não o amo mais. Quando vi ele chorando ontem, não senti pena nem vontade de consolá-lo. Senti apenas alívio por finalmente conhecer sua verdadeira face. O resto da manhã passou tranquilo. Liguei para alguns contatos que tinha na área educacional, pesquisei pontos comerciais para aluguel, comecei a dar os primeiros passos concretos para transformar meu sonho em realidade. Às 2 horas da tarde, Jefferson voltou com uma expressão ainda mais abatida que antes. Como foi amanhã? Difícil, respondeu ele, deixando as chaves do carro sobre a mesa. Conseguiu vender alguma coisa? O carro. Um amigo meu comprou por R$45 mil. É menos do que vale, mas ele pagou à vista. R$45 mil. Já era quase metade do que ele me devia. Fiquei positivamente surpresa com a rapidez da venda. E o que mais pretende vender? Tudo. O som do carro, o relógio que ganhei da empresa, algumas roupas de marca, os móveis que consigo. Isso vai dar o valor total? Não sei. Talvez uns 70 mil. Ainda vou precisar de mais 50. Se? Como pretende conseguir? Ele hesitou antes de responder, claramente desconfortável com o assunto. Vou ter que pedir para a Carla me ajudar. Carla. Então ele pretendia pedir dinheiro para a amante pagar a indenização à esposa traída. A ironia da situação era quase cômica. Ela tem tanto dinheiro assim? Tem algumas economias. E pode vender as joias que eu dei para ela. As joias que ele havia comprado com meu dinheiro. Pelo menos agora elas voltariam indiretamente para mim. E ela concordou em te ajudar? Ainda não conversei com ela sobre isso. Por quê? Porque não sei como explicar a situação sem parecer um completo fracassado. Fracassado. Ele finalmente estava se vendo como realmente era. Um homem que havia destruído 2 famílias. A dele comigo e a relação com Carla. Por ganância e irresponsabilidade. Jefferson, posso te fazer uma pergunta? Claro. Valeu a pena? Como assim? 2 anos vivendo uma vida dupla, gastando uma fortuna, arriscando seu emprego, seu casamento, sua liberdade. No final das contas, valeu a pena? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Não sei responder isso. Como não sabe? Porque enquanto estava acontecendo, parecia que sim. Era excitante. Me sentia vivo, apaixonado. Mas agora, vendo o estrago que fiz, agora se arrepende? Me arrependo de ter perdido você. Me arrependo de ter sido desonesto. Me arrependo de ter destruído nossa família. Mas não se arrepende dela? Novamente ele hesitou. A hesitação já era uma resposta. É complicado, Sandra. Não é complicado. É simples. Você escolheu ela e perdeu a mim. Agora tem que lidar com as consequências. No domingo, Jefferson saiu novamente cedo. Disse que ia conversar com Carla sobre a situação financeira. Imaginei como seria essa conversa. Como um homem explica para a amante que perdeu tudo por causa do relacionamento com ela? Como pede dinheiro emprestado para pagar a esposa que traiu? Aproveitei o domingo para visitar alguns pontos comerciais que havia pesquisado para minha escola. Queria um local amplo, bem iluminado, com fácil acesso para os pais e seguro para as crianças. Encontrei um espaço perfeito no Embaré, a poucos quarteirões do nosso apartamento. Era uma casa antiga que havia sido transformada em ponto comercial, com 5 salas grandes, banheiros adaptados para crianças e um pequeno pátio nos fundos. O proprietário, Sr. Augusto, era um homem simpático de 60 anos que ficou entusiasmado quando soube do meu projeto. Professora Sandra, há anos estou procurando alguém sério para alugar este espaço. Uma escola de educação infantil seria perfeita aqui. Qual seria o valor do aluguel? R$3.500 por mês. Mas como é para a educação, posso fazer por R$3.000. R$3.000 mensais. Era um valor justo para um espaço daquele tamanho e localização. Com R$120.000, poderia pagar um ano de aluguel antecipado
e ainda ter recursos para equipar toda a escola. Senhor Augusto, gostaria de fechar negócio. Posso assinar o contrato na próxima semana? Perfeitamente. Vou preparar toda a documentação. Saí de lá com a sensação de que minha vida finalmente estava tomando o rumo que sempre deveria ter tomado. Em algumas semanas, teria minha própria escola, seria independente financeiramente e estaria livre de um casamento que havia se tornado uma mentira. Quando voltei para casa às 5 da tarde, encontrei Jefferson na sala com uma expressão devastada. Parecia ter envelhecido mais 5 anos em algumas horas. Como foi a conversa com a Carla? Terrível. Por quê? Quando expliquei a situação para ela, quando contei que havia perdido o emprego e que precisava de 50 mil reais, o que ela disse? Que não tinha esse dinheiro e que mesmo se tivesse, não poderia me emprestar. Por que não? Porque disse que nosso relacionamento havia sido baseado numa mentira, que eu sempre prometi que iria me separar de você e nunca fiz, que ela cansou de ser amante e quer um homem livre. Carla havia abandonado Jefferson na primeira dificuldade. A mulher pela qual ele havia destruído nosso casamento não estava disposta a ajudá-lo quando ele mais precisava. E as joias? Disse que não vai vender, que são dela agora e que eu que me vire para resolver meus problemas. A situação estava se tornando ainda mais irônica. A amante estava ficando com as joias compradas com meu dinheiro e se recusando a ajudar o homem que havia arriscado tudo por ela. Então como vai conseguir os 50 mil que faltam? Não sei, Sandra. Realmente não sei. A desesperança na voz dele era evidente. Pela primeira vez, Jefferson estava enfrentando a possibilidade real de ir para a cadeia. Tem mais alguma coisa que pode vender? Já vendi tudo que tinha valor. O que sobrou não dá nem 5 mil reais. E empréstimo no banco? Meu nome está sujo por causa de algumas prestações que atrasei nos últimos meses. Nenhum banco vai me emprestar essa quantia. Família? Meus pais não têm condição. Meu irmão está desempregado. Jefferson havia chegado ao fim da linha. Não tinha mais recursos. Não tinha mais emprego. Não tinha mais amante. Não tinha mais família que pudesse ajudá-lo. Estava completamente sozinho, enfrentando as consequências das suas escolhas. Jefferson, posso te dar um conselho? Claro. Vá falar com o Sr. Valdemar. Explique sua situação real. Peça para renegociar o prazo ou o valor da indenização. Você acha que ele aceitaria? Não sei, mas é sua única opção além de ir preso. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu estava na escola dando aulas, Jefferson foi até a concessionária tentar renegociar o acordo. Mônica me ligou no horário do recreio para contar como havia sido a reunião. Sandra, foi constrangedor de assistir. Como assim? Ele implorou para o Sr. Valdemar, literalmente de joelhos, chorando, pedindo piedade. E qual foi a reação do Sr. Valdemar? Disse que um acordo é um acordo, que se ele não cumprisse, automaticamente seria processado criminalmente. Não deu nenhuma alternativa? Disse que se até quinta-feira Jefferson conseguisse pelo menos 100 mil reais, podia parcelar o restante em 6 vezes, mas que não aceitaria menos que isso. 100 mil reais até quinta-feira. Com os 70 mil que Jefferson havia conseguido vendendo suas coisas, ainda faltavam 30 mil reais. E ele não tinha mais nada para vender. Mônica, o que você acha que vai acontecer? Sinceramente, acho que quinta-feira ele vai ser preso. A possibilidade da prisão de Jefferson me causava sentimentos contraditórios. Por um lado, era a consequência justa pelos crimes que havia cometido. Por outro lado, 15 anos de convivência não desapareciam da noite para o dia, e uma parte de mim ainda sentia pena dele. Na terça-feira à noite, Jefferson chegou em casa completamente abatido. Conseguiu alguma coisa? Nada. Procurei agiotas, financeiras duvidosas, qualquer pessoa que pudesse me emprestar dinheiro. Ninguém aceita me emprestar 30 mil reais sem garantia. E agora? Agora vou ter que aceitar que quinta-feira vou ser preso. A resignação na voz dele era completa. Havia desistido de lutar, desistido de procurar alternativas. Estava apenas esperando o inevitável. Jefferson, tem uma coisa que posso fazer por você. Ele me olhou com uma centelha de esperança nos olhos. O quê? Posso falar com o Sr. Valdemar. Pedir para ele aceitar os 70 mil que você conseguiu e dar um prazo maior para o restante. Você faria isso por mim? Faria.
Não porque você merece, mas porque 15 anos de casamento significam alguma coisa. Sandra, você salvaria minha vida, mas tem uma condição. Qualquer coisa. Você assina os papéis do divórcio amanhã mesmo. Sem contestação, sem pedir nada em troca. Saímos casados sem levar nada um do outro. Eu aceito. E nunca mais tenta entrar em contato comigo. Quando eu conseguir essa renegociação para você, nossos caminhos se separam para sempre. Entendido? Na quarta-feira de manhã, liguei para o Sr. Valdemar e marquei uma reunião. Expliquei que gostaria de interceder pelo Jefferson, não por piedade, mas para evitar que a situação chegasse às últimas consequências. Senhora Sandra, a senhora tem certeza disso? Depois de tudo que ele fez? Senhor Valdemar, se ele for preso agora, eu nunca verei o dinheiro que ele me deve. Se conseguirmos um acordo, pelo menos recupero parte dos meus prejuízos. Faz sentido. Qual seria sua proposta? Ele entrega os R$ 70.000 que conseguiu. Os 50.000 restantes são parcelados em 20 vezes de R$ 2.500. Se atrasar uma parcela, aí sim vocês fazem o boletim de ocorrência. 20 parcelas é muito tempo. É o que ele consegue pagar trabalhando em qualquer emprego novo que conseguir. O Sr. Valdemar pensou por alguns momentos. Está bem, vou aceitar, mas com uma condição. Ele assina uma confissão de dívida reconhecendo os crimes. Se deixar de pagar qualquer parcela, automaticamente vira processo criminal. Perfeito. Quinta-feira de manhã, Jefferson e eu fomos juntos até a concessionária para assinar o novo acordo. Ele entregou os R$ 70.000 em dinheiro e assinou todos os documentos necessários. Quando saímos de lá, ele estava visivelmente aliviado. Sandra, nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez. Não precisa agradecer. Só precisa cumprir sua parte do acordo. Vou cumprir cada centavo. E o divórcio? Amanhã assinamos os papéis. Na sexta-feira, fomos ao cartório e finalizamos nosso divórcio. 15 anos de casamento terminaram com algumas assinaturas numa folha de papel. Jefferson saiu da minha vida levando apenas as roupas do corpo e a dívida de R$ 50.000 para pagar. Com os R$ 70.000 que recebi imediatamente, mais os 50.000 que receberia parceladamente, eu tinha recursos mais que suficientes para abrir minha escola e me estabelecer como empresária independente. 2 semanas depois, assinei o contrato de aluguel do espaço no Embaré. 1 mês depois, a escola infantil Sonho Dourado abriu as portas com 20 crianças matriculadas e 2 professoras contratadas. E tem uma parte da história que considero a cereja do bolo. 3 meses após nosso divórcio, Carla me procurou. Estava desempregada, havia perdido o apartamento no Guarujá e precisava de trabalho. Eu a contratei como auxiliar de limpeza da minha escola. Todos os dias, a mulher que havia destruído meu casamento limpava o chão da empresa que construí com o dinheiro que ela havia me ajudado a perder. Jefferson cumpriu religiosamente o pagamento das parcelas durante os primeiros 6 meses. Depois disso, começou a atrasar. No 9º mês, parou de pagar completamente. O Sr. Valdemar, fiel ao acordo, registrou imediatamente o boletim de ocorrência. Jefferson foi preso e condenado a 2 anos em regime semiaberto por apropriação indébita e estelionato. Hoje, 5 anos depois de toda essa história, minha escola tem 80 alunos, 6 funcionárias e está entre as mais conceituadas de Santos na educação infantil. Sou uma empresária de sucesso, independente financeiramente e completamente realizada profissionalmente. Jefferson saiu da prisão há 2 anos e trabalha como vendedor numa loja de eletrodomésticos, ganhando salário mínimo. Nunca mais tentou entrar em contato comigo. Carla ainda trabalha na minha escola como faxineira. Curiosamente, descobri que ela é uma funcionária muito dedicada e eficiente. Às vezes a vida reserva ironias interessantes. E eu? Estou solteira, independente, próspera e feliz. Aprendi que às vezes a melhor vingança não é destruir completamente a vida de quem nos fez mal, mas construir uma vida tão boa que a traição se transforma no melhor presente que já recebemos. Pessoal do canal Vingança do Dia, chegamos ao final de mais uma história real de superação e justiça. Antes de terminar, quero fazer um resumo completo de tudo que vivemos juntos durante esses 6 vídeos.
porque sei que muitos de vocês acompanharam apenas alguns episódios ou querem relembrar os detalhes mais marcantes dessa jornada. Minha história começou da forma mais inesperada possível. Era uma terça-feira comum quando fui ao banco sacar dinheiro para fazer compras da semana. Imaginem o choque de descobrir que minha conta estava completamente zerada. 30 mil reais que eu havia juntado centavo por centavo durante anos, trabalhando como professora de educação infantil aqui em Santos, simplesmente haviam desaparecido. Quando liguei para Jefferson, meu marido de 15 anos, esperando encontrar apoio e solidariedade, recebi a maior humilhação da minha vida. Ele não apenas confessou que havia roubado todo o nosso dinheiro, como ainda riu da minha cara e me chamou de burra por ter deixado a senha anotada num caderno velho. Naquele momento, sentindo o riso cruel dele ecoando no meu ouvido, soube que minha vida havia mudado para sempre. Gente, quero que vocês comentem aqui embaixo. Já passaram por uma traição financeira na família? Já descobriram que alguém próximo estava roubando de vocês? Deixem suas experiências nos comentários porque adoro ler as histórias de vocês e sei que muitas pessoas passam por situações parecidas. E se ainda não se inscreveram no canal Vingança do Dia, cliquem agora no botão de inscrição, porque aqui toda semana temos histórias reais de pessoas que souberam dar a volta por cima nas situações mais difíceis. Mas minha história estava apenas começando. Nos dias seguintes, com a ajuda da minha prima Mônica, que trabalha como contadora, descobrimos que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Jefferson não estava apenas gastando nosso dinheiro de forma irresponsável. Ele estava cometendo crimes, desviando dinheiro da concessionária onde trabalhava há anos. As planilhas que Mônica me mostrou revelavam um esquema criminoso que durava mais de um ano, com transferências falsas, comissões inventadas e notas fiscais fraudulentas. Mas a descoberta mais dolorosa ainda estava por vir. Todo aquele dinheiro roubado não estava sendo usado para investimentos ou necessidades familiares, como Jefferson tentava me fazer acreditar. Estava sendo usado para sustentar uma vida de luxo para uma amante no Guarujá, uma mulher chamada Carla, de 28 anos, que vivia num apartamento caríssimo na praia, com todas as despesas pagas pelo meu marido. Pessoal, imaginem a dor que senti quando descobri que enquanto eu cortava gastos, sonhando em abrir minha escola, Jefferson gastava mais de 5 mil reais por mês com outra mulher, comprando joias caras, pagando jantares em restaurantes luxuosos, financiando viagens românticas. Tudo com o dinheiro que deveria estar construindo nosso futuro. E vocês que estão assistindo, me digam nos comentários, o que fariam numa situação dessas? Tentariam salvar o casamento ou partiriam para a vingança? Quero saber a opinião sincera de vocês, porque essas histórias servem para nos ensinar e para compartilharmos experiências. E aproveitem para curtir o vídeo. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas que precisam dessas histórias. Quando descobri toda a verdade, tive duas opções: ficar chorando como uma vítima ou partir para a ação. Escolhi partir para a ação. Elaborei um plano que era arriscado, mas que poderia me devolver não apenas meu dinheiro, mas também minha dignidade. Procurei o Sr. Valdemar, dono da concessionária onde Jefferson trabalhava, levando todas as provas dos crimes que ele havia cometido contra a empresa. A estratégia era simples, mas eficaz. Dar uma oportunidade para Jefferson resolver tudo sem ir preso, mas exigindo uma indenização pesada pelos danos que havia me causado. O acordo final estipulava que ele teria que devolver os 40 mil reais roubados da empresa, os 30 mil que havia tirado da nossa conta, mais 50 mil reais de indenização por danos morais. Total, 120 mil reais. Gente, vocês não têm ideia de como foi gratificante ver a cara de desespero do Jefferson quando o patrão apresentou todas as provas na mesa da sala. Ele, que sempre me tratou como se eu fosse burra demais para entender assuntos importantes, descobriu que eu havia sido esperta o suficiente para desmascarar todos os seus crimes. Chorou, implorou, inventou desculpas, mas não teve escolha senão aceitar todos os termos do acordo. E o mais interessante, quando Carla descobriu que Jefferson havia perdido o emprego e estava falido, simplesmente desapareceu da vida dele.
A mulher pela qual ele havia arriscado tudo não estava disposta a ajudá-lo quando ele mais precisava. Recusou-se até mesmo a vender as joias que ele havia comprado para ela com meu dinheiro para ajudá-lo a quitar a dívida. Pessoal, quero fazer um pedido especial para vocês que estão acompanhando nossa história. Este canal dá muito trabalho para produzir. Pesquiso cada caso, verifico informações, gravo, edito, publico todos os dias para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Se vocês podem ajudar financeiramente nosso trabalho através do Valeu Demais, ficaria muito grato. Qualquer valor ajuda nos custos de produção e nos permite continuar trazendo essas histórias inspiradoras diariamente. O Valeu Demais é uma forma simples e segura de apoiar nosso canal. Isso realmente faz toda a diferença para mantermos a qualidade e a frequência dos vídeos. Voltando à história, o mais irônico de tudo aconteceu meses depois. Carla, que havia abandonado Jefferson na primeira dificuldade, ficou desempregada e perdeu o apartamento luxuoso no Guarujá. Procurou trabalho desesperadamente e acabou batendo na porta da minha escola pedindo emprego. Eu a contratei como auxiliar de limpeza. Todos os dias, a mulher que havia ajudado a destruir meu casamento limpava o chão da empresa que construí com o dinheiro que ela havia me custado. A justiça poética estava completa. Enquanto eu me tornava uma empresária de sucesso, dona da minha própria escola de educação infantil, Carla trabalhava para mim ganhando salário mínimo. E Jefferson, depois de alguns meses cumprindo as parcelas do acordo, começou a atrasar os pagamentos. Quando parou completamente de pagar, foi automaticamente processado e condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto. Gente, não estou contando essa história por vingança ou maldade. Estou contando porque acredito que cada pessoa precisa enfrentar as consequências das suas escolhas. Jefferson escolheu me trair, me roubar, destruir nossa família. As consequências que enfrentou foram resultado direto dessas escolhas. E eu escolhi não ser vítima. Escolhi lutar pelos meus direitos. Escolhi reconstruir minha vida de forma digna e próspera. Hoje, 5 anos depois de toda essa história, posso dizer que sou completamente feliz. Minha escola tem 80 alunos matriculados, 6 funcionárias excelentes e é reconhecida como uma das melhores instituições de educação infantil de Santos. Construí um patrimônio sólido, conquistei independência financeira total e, principalmente, recuperei minha autoestima e minha dignidade. E vocês que estão me ouvindo, quero que entendam uma coisa muito importante. Às vezes, as piores traições da nossa vida se transformam nos melhores presentes que já recebemos. Se Jefferson não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto minha força interior. Se ele não tivesse roubado meu dinheiro, eu nunca teria sido forçada a sair da zona de conforto e construir meu próprio negócio. Se ele não tivesse destruído nosso casamento, eu nunca teria descoberto o quão melhor minha vida poderia ser sem ele. Pessoal, nos comentários quero que vocês me digam: qual foi a maior traição que já sofreram na vida? Como reagiram? Conseguiram dar a volta por cima? E principalmente, acham que fiz certo em dar essa segunda chance para o Jefferson renegociar a dívida ou deveria ter deixado ele ir preso desde o início? Adoro ler as opiniões de vocês e sempre respondo quando posso. A lição que fica da minha história é que ninguém precisa aceitar ser vítima para sempre. Não importa há quantos anos vocês estão num relacionamento tóxico, não importa quantas vezes já foram enganados, não importa o quanto se sentem frágeis ou desamparados. Sempre existe uma forma de reagir, de lutar pelos seus direitos, de reconstruir sua vida em bases mais sólidas. Claro que não foi fácil. Tive momentos de muita dor, muito medo, muita incerteza. Quando descobri a extensão das mentiras do Jefferson, quando vi as fotos dele com Carla, quando percebi que havia desperdiçado 15 anos da minha vida com um homem que nunca me respeitou de verdade, pensei que não conseguiria superar. Mas consegui. E se eu conseguir, vocês também podem conseguir. O que me deu força foi entender que a melhor vingança não é destruir a vida de quem nos fez mal. A melhor vingança é construir uma vida tão boa, tão próspera, tão feliz, que a traição se transforma numa bênção disfarçada. Quando olho para trás hoje,
Sou grata por tudo que aconteceu. Sou grata pela traição que me libertou de um casamento morto. Sou grata pelo roubo que me forçou a descobrir minha capacidade empreendedora. Sou grata pelas mentiras que me ensinaram a valorizar a verdade. E Jefferson hoje? Saiu da prisão há 2 anos e trabalha como vendedor numa loja de eletrodomésticos ganhando salário mínimo. Mora num apartamento pequenininho alugado. Anda de ônibus. Vive com o básico do básico. Nunca mais tentou entrar em contato comigo. Às vezes cruzo com ele na rua e vejo um homem envelhecido, cansado, que carrega no rosto o peso das escolhas erradas que fez. Não sinto raiva dele. Não sinto pena. Não sinto nada. Ele simplesmente se tornou um estranho que fez parte do meu passado e me ensinou lições valiosas sobre dignidade, autoestima e independência. Pessoal do canal Vingança do Dia, quero agradecer cada um de vocês que acompanhou essa história do início ao fim. Sei que foram 6 vídeos, sei que deu trabalho assistir tudo, mas espero que tenham se inspirado na minha jornada. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, façam isso agora. Temos histórias novas todas as semanas, sempre baseadas em casos reais de pessoas que souberam dar a volta por cima. E se conhecem alguém que está passando por uma situação parecida, compartilhem nossos vídeos. Às vezes, uma história como a minha pode ser exatamente o que uma pessoa precisa ouvir para encontrar coragem de reagir. Curtam o vídeo, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e, principalmente, comentem. Quero ler todas as suas opiniões, suas experiências pessoais, suas dúvidas, suas sugestões. Os comentários são a alma do nosso canal. É através deles que conhecemos vocês, que entendemos suas necessidades, que sabemos quais histórias vocês querem ouvir. E sempre que posso, respondo pessoalmente cada comentário. E mais uma vez faço o apelo. Se vocês podem contribuir financeiramente através do Valeu Demais, seria uma ajuda imensurável. Produzir conteúdo diário de qualidade tem custos que vocês nem imaginam. Equipamentos, edição, pesquisa, tempo dedicado integral a este projeto. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar este trabalho e a melhorar ainda mais a qualidade dos nossos vídeos. Antes de terminar, quero deixar uma reflexão final para todos vocês. A vida vai testar nossa capacidade de resistir, nossa força interior, nossa dignidade. Vamos enfrentar traições, desilusões, pessoas que vão tentar nos diminuir ou nos enganar. Mas sempre temos uma escolha. Podemos nos entregar ao papel de vítima ou podemos lutar para sermos protagonistas da nossa própria história. Eu escolhi ser protagonista. Escolhi transformar a dor em determinação, a raiva em estratégia, a humilhação em motivação para crescer. E hoje posso dizer que sou uma mulher realizada, próspera, independente e feliz. Muito mais feliz do que jamais fui durante os 15 anos que passei tentando salvar um casamento que já havia morrido há muito tempo. Então, pessoal, fica aqui meu recado final. Nunca aceitem ser menosprezados, roubados, traídos ou humilhados. Vocês merecem respeito, honestidade, fidelidade e amor verdadeiro. E se não estão recebendo isso nas suas relações atuais, tenham coragem de buscar algo melhor. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não reconhecem nosso valor. Obrigada por terem acompanhado minha história até o final. Obrigada pelos comentários, pelas curtidas, pelo apoio de sempre. Vocês fazem esse canal existir e crescer a cada dia. Até a próxima história do Vingança do Dia. E lembrem-se, às vezes a vingança mais doce é simplesmente sermos felizes.